senhor falando primeiro da sua carreira política, como começou, o senhor recentemente era da Bahia Peste, eu queria que contasse um pouco da história da sua militância aí, movimento estudantil também, desde o comecinho até chegar. Não, eu sou de origem, a minha formação política básica e fundamental, na verdade, que me deu o régua e compasso para toda uma militância política, foi o movimento estudantil, certo? Eu fui da Escola de Agronomia da UFBA e nós começamos a militar no período da resistência à ditadura militar. Eu entrei na Escola de Agronomia em 1976, saí em 1980, mas antes disso tive uma pré-iniciação no movimento secundarista, estudei no Colégio Anísio Teixeira, né, e naquela época já havia uma grande resistência à ditadura militar. No movimento estudantil, a gente teve a oportunidade não só de aprender, como também contribuir para movimentos que foram decisivos para a resistência e para a construção democrática. Teve o movimento pela anistia ampla, geral e restrita, né, o retorno daquele todo nosso companheiro de esquerda que tinha feito a luta, né, pré-64, que foram expurgados, voltaram graças a esse movimento. Teve um movimento fundamental aqui em Salvador, que foi o movimento da organização das comunidades dos bairros de Salvador, da FABS, não sei se recorda, fundamental, e a reconstrução da UNE, né? O eixo central era aquele movimento de reconstrução da UNE, que eu tive até a oportunidade, que a história me deu, de ser delegado da Escola de Agronomia, né, da UFBA. Então a militância foi fundamental. Aí eu me formei como profissional e dediquei a assessorar os movimentos sociais do campo, né? Já havia uma discussão teórica muito importante sobre os rumos da reforma agrária, sobre as diversas leituras que tinha dos movimentos e da intelectualidade sobre o que era a reforma agrária no Brasil, né? Então a gente foi mais pela linha de Caio Prado Júnior, que na verdade o capitalismo já havia se desenvolvido, o Brasil não era mais feudalista como preconizava alguns, e o que se tinha que trabalhar era a organização dos trabalhadores para se fazer a revolução socialista, né? Então nós vamos assessorar o que tinha de vivo no campo, e aí eu me aproximei de vários movimentos. E dentro deles, o mais importante foi o movimento dos trabalhadores sem terra, né? Que aí, como agrônomo, tive a oportunidade de várias colaboração, não só na parte da organização da produção, como na parte da organização, né, da parte mais estrutural e assessorar em vários setores que eram necessários, né? Então, iniciei essa aproximação com o movimento sem terra. Fui sempre profissional da área agrária, trabalhei no Interba, trabalhei na CAR, sou funcionário da CAR até hoje, que é uma empresa de desenvolvimento rural, voltada para combate à pobreza no campo. Trabalhei na assistência técnica, extensão rural pública, e todo essa militância, tanto profissional como política, me deu a oportunidade de construir uma base para que hoje eu me tornasse deputado. E aí fui presidente do PT, certo? Logo após ser superintendente do INCRA, eu fui nomeado superintendente do INCRA no primeiro período do governo Lula, em fevereiro de 2003. Tive a oportunidade de fazer um trabalho de diálogo. O INCRA era visto como algo repressor. Eu acabei, nunca mais entrou polícia no INCRA. Tive também a oportunidade de trabalhar com a equipe bastante eficiente, que nós avançamos muito no processo de reforma, né? Foi o período que mais se desapropriou no Brasil áreas de propriedade particular. Então mais se assentou famílias em áreas desapropriadas, que outros lugares fez assentamento em terras públicas, que na verdade não é reforma agrária, é você assentar em terra pública. Então, áreas desapropriadas. E aí tem uma questão também muito importante, que foi a qualidade dessas terras, né? Na verdade, a Bahia deu um giro, se teve
os inúmeros assentamentos que foram feitos foram em terra da melhor qualidade em várias regiões desse estado. Então, o movimento Sem Terra, por exemplo, que só tinha uma presença massiva no extremo sul, ele chegou até a Chapada Diamantina e o norte do estado, né, com inúmeros assentamentos. Os outros movimentos também, a SETA, né, a própria FETAG também aumentou em muito o número de assentamentos. E esse número de assentamentos que hoje dá uma base para a sustentação desse movimento, né, que hoje está na fase mais de qualificação. Então, todo esse trabalho, e logo após assumir a presidência do PT, também tive a oportunidade de assumir uma das épocas mais críticas desse partido, foi a crise mais séria que passou o Partido dos Trabalhadores, aquilo que a direita rotulou como sendo mensalão, né, que é o financiamento, que a origem toda está no financiamento das campanhas. É importante que a gente discute, e hoje nós vamos fazer um debate da reforma política, que é fundamental para a consolidação da democracia no Brasil, porque a forma como está o sistema eleitoral, né, e o sistema político, ele fragiliza os partidos. Você tem partidos que não são representativos, a maioria dos partidos são partidos de aluguéis, você não tem partidos ideológicos, programáticos. Então a gente quer uma reforma política que venha justamente fortalecer. E para o nosso partido, que de certa forma é o partido brasileiro que mais tem se consolidado enquanto partido político, porque ele tem um programa, ele tem um ideário, um conjunto de ideários a defender, e ele se origina a partir dos movimentos sociais, que é muito importante, né, a origem e a forma como se constitui o PT. Então a gente, até para defender o PT, a gente precisa defender reforma política, porque da forma como a eleição se faz no Brasil hoje, quem está escolhendo os candidatos são os grandes empresários, são os grandes interesses econômicos que interferem no processo de representação da sociedade brasileira, à medida que eles financiam a seu bel prazer, né, escolhendo quem deva e não quem deva. E quem é bancado e financiado pelos grandes empresários vai ser apenas um despachante. Ele não vai representar. Então nós defendemos o financiamento público de campanha, o voto em lista fechada, essa lista sendo ela preparada de forma que atenda a segmentos étnicos e setores da sociedade que não conseguem participar do sistema político. Então, o sistema de lista pré-ordenado e fechado, ele vai garantir, por exemplo, a representação das mulheres, a representação dos negros e a representação de outros setores que se fazem ausente hoje nos parlamentos. Então isso é uma questão fundamental para a consolidação da democracia brasileira. O financiamento público também, como eu já falei, para eliminar essa interferência indevida do poder econômico e avançar para a reforma do Estado. O Estado brasileiro, que foi construído para servir a elite. Era um aparato todo voltado para proteger os interesses da elite, para poder garantir a reprodução, né, dos interesses da elite. É o Estado que precisa ser democratizado, é o Estado que precisa ter participação social, é o Estado que precisa ter controle social e é o Estado que precisa servir aos interesses do povo brasileiro. Então, a reforma política está vinculada à reforma do Estado. Então, para isso é preciso ter um horizonte lá na frente, qual o projeto de sociedade que o Partido dos Trabalhadores tem, que os setores de esquerda têm. Porque se nós não temos o norte, nós apenas vamos administrar o Estado nessas frentes amplas, sem garantir de forma que a gente aproveite hoje as maiorias que se tem, tanto na Assembleia como na Câmara Federal, para estabelecer marcos regulatórios que garanta a construção dessa sociedade
preconizada e que com certeza vai ser protagonizada pelo Partido dos Trabalhadores. Então, de discutir, debater, lutar para que a gente garanta as reformas que interessam ao povo brasileiro. Então, reformar o Estado, fazer a reforma tributária que desonere os pobres. Hoje, o que tem de tributário nesse país penaliza os mais pobres, desonera a renda e cobra do trabalho, né? Então, é preciso fazer uma reforma tributária que é fundamental para dar a condição de igualdade. Então, taxar quem tem mais, taxar a renda, taxar as grandes fortunas e desonerar os mais pobres. Fazer a reforma política, retomar a reforma agrária. O debate da reforma agrária, de certa forma, perdeu um pouco aquela intensidade, e a reforma agrária hoje é uma questão fundamental do ponto de vista da justiça social, de incorporar milhões de trabalhadores que vivem ainda no campo. E aí no nosso estado, a Bahia é o estado mais rural, que tem a maior presença de população rural no Brasil. Nós temos 4 milhões de cidadãos baianos, homens e mulheres que vivem no campo, que a questão da vida, da qualidade de vida, de criar condições para que eles vivam no campo é fundamental. E isso passa pelo fortalecimento da agricultura familiar, que é diferenciada, que é estratificada, e que a base para fazer isso é a reforma agrária, para garantir os meios de produção necessários para que essas famílias tenham a condição de gerar renda e criar oportunidade de trabalho. E políticas públicas complementares, né, que é fundamental. É terra, e a reforma agrária não é só terra, mas é terra, as condições de financiamento, as condições de assistência técnica pública, as condições de saúde, as condições de educação, enfim, que as pessoas morem no campo e que não seja desqualificada por isso, que até então se predominou a cultura urbana de desqualificar a vida no campo. Então, é possível viver bem no campo, é preciso viver com dignidade, é preciso ser cidadão vivendo no campo. Então, o Brasil deve isso à nação brasileira, esse projeto civilizatório dessa nação deve a seus compatriotas, seus cidadãos, o projeto de construção que abrigue a todos de forma generosa, como nós temos capacidade de fazer isso. O Brasil é um país rico, a Bahia é um estado rico, nós somos a 6ª economia do país e temos os índices avassaladores de pobreza. Então, isso nos indigna, a sociedade não pode consentir isso. Então, a Bahia hoje tem 2.400.000 famílias que vivem até R$70. Isso significa o quê? Que tem uma renda diária de R$2,3. Então, imagine o que é isso. Uma passagem de ônibus quanto custa, né? Um pão quanto custa, o feijão quanto custa, e 2.400.000 pessoas vivendo nessa condição. Se a gente somar isso até R$132, aí o susto ainda é maior. E dentro desse universo nós temos 1.700.000 baianos e baianas que são analfabetos, que de 15 a 29 anos de idade. Então, esse retrato de pobreza, ele tem uma matriz, que é principalmente o campo, né, de reprodução disso. Então, é um exército que se cria e que vive as suas próprias custas, inclusive não dando despesa nenhuma ao Estado. Então, o governo Lula avançou em políticas de distribuição, né, na verdade, de transferência de renda, mas é preciso avançar na efetiva distribuição dessa renda que passa pelo combate à desigualdade. E combater a desigualdade significa trabalhar para que essas reformas sejam feitas. E aí o parlamento tem que retomar isso. Mas, infelizmente, na conjuntura atual, a gente está vendo que está se retomando ao contrário. Quando a gente viu agora a reforma do Código Florestal, era justamente para favorecer os grandes interesses e não consolidar
os interesses dos setores, né, dessa massa de agricultores familiares, dos interesses da nação, da preservação do meio ambiente, da garantia de que os recursos naturais desse país vai servir ao seu povo. Isso nós não conseguimos fazer, então é preciso a gente ter um código de mineração que garanta que os recursos explorados nesse país, eles sejam garantidos a sua disponibilidade para o desenvolvimento do país. Como funciona hoje, onde se explora as grandes minas desse país e não se paga nem ICMS, né? A Lei Candir, feita no governo Fernando Henrique Cardoso, permitiu que a maior mineradora do mundo exporte sem pagar ICMS. Então não fica nada para o Estado. E o que é que fica para esse Estado? Fica lá os resíduos, né, a poluição e a pobreza, porque a poluição ela é do ambiente e a poluição social, que é a exploração dos trabalhadores. Então, é uma vergonha para a nação brasileira. É preciso corrigir isso. E o parlamento tem um trabalho fundamental. E aí a gente tem que trabalhar também o fortalecimento dos partidos. Esse debate é um debate programático fundamental para a sociedade brasileira. Como nós vivemos essa fase de frente ampla, todo mundo está no governo, esses conflitos não se discute mais de forma ideológica. É um conflito que passa a ser do governo, e o governo tem toda essa dificuldade. Quando é para trabalhar uma questão temática de interesse da sociedade, não se aprova ou se aprova de forma capenga, como foi o exemplo do Código Florestal. Ontem, eu toco nesse assunto, o deputado Assemi Neto, que é líder da oposição lá na Câmara Federal, desafiou qualquer político, qualquer cidadão que apontasse uma emenda que favorecesse aos grandes agricultores e não ao pequeno produtor. Como é que o senhor enxergou isso? Você conseguiu ver esse favorecimento? Assemi Neto é uma múmia da política, né? Ele sobrevive graças a um sobrenome, mas quando ele afirma isso, ele demonstra total desconhecimento, inclusive dos fundamentos que está sendo tratado do que diz respeito ao Código Florestal. Então, na verdade, é uma questão de fundo, porque o Código Florestal ele está totalmente relacionado ao interesse social da propriedade que está escrito na Constituição Brasileira de 1988, certo? Aquela Constituição aprovou e lá ele se dispôs a ler, porque ele, como deputado federal, ele tem a obrigação de ler, ou senão que alguém leia para ele. Está dito que a terra tem uma função social. E a terra, para ter função social, ela tem que cumprir as leis trabalhistas, garantindo condições dignas para os trabalhadores, ela tem que cumprir as leis ambientais e ela tem que cumprir a questão, né, florestal, trabalhista e de produtividade. Então ela tem indicadores mínimos de produtividade para as diversas culturas e para as diversas criações. Então, à medida que se faz esse debate do Código Florestal e você tem também uma questão de fundo dele, que na verdade é anistiar os grandes devedores e os grandes infratores, aqueles que agrediram o meio ambiente da forma mais brutal do ponto de vista de garantir apenas seus lucros. Então, como está no antigo Código Florestal, a floresta, os bens, os recursos naturais é um bem público, ele pertence à sociedade. Então, à medida que você descaracteriza o código, agora o próximo debate já vai ser a questão trabalhista, então você acaba com a função social. Então, é um debate ideológico que a direita está fazendo de forma intencional. E aí a esquerda não se apercebe disso e o deputado Alto Rebelo se presta a esse papel lastimável de servir aos interesses, né, apenas dos ruralistas. Então, a agricultura brasileira tem lá presente, mesmo eu não concordando, mas tem os ruralistas. Então, tem os ambientalistas que têm que garantir seus interesses, tem a agricultura familiar. E o somatório disso é que faz o campo brasileiro e a sociedade brasileira como um todo. Então, os interesses têm que ser levados em conta, tem que ser feito um debate de fundo
e não dessa forma de tentar descaracterizar e desqualificar a oposição debatendo, né? Porque tem vários. Aqui na Bahia você pode pegar a relação dos grandes infratores do Código Florestal e aqueles que têm multas, as multas mais volumosas, você veja por que eles votaram. Isso aí fica por sua conta, você vê. Então, isso é a nível nacional. Então, há grandes interesses sendo defendidos e ele não pode fazer outra coisa porque ele só aprendeu a fazer isso, né? Então, ele é um representante da direita brasileira, né? Então, ele tem que fazer isso. Aqui na Bahia tem um representante dessa linha política, né? Que aqui, somente aqui, é um dos mais ativos, é Bruno Reis, que trabalhou junto com ele. Então, como é que você vê essa oposição? É muito parecida essa oposição feita aqui na Assembleia, lá na Câmara Federal? Como é que você vê essa relação? Mas isso não é uma transferência, não é uma correia de transmissão autêntica. O deputado Bruno Reis foi garantido a sua eleição por esse sistema em extinção, em decadência, e isso é um processo que vem sendo construído de forma sustentada, né? Então, o carlismo na Bahia foi derrotado com o seu maior chefe vivo, foi derrotado politicamente, programaticamente. Então, o Partido dos Trabalhadores se construiu no combate ao carlismo. Então, não é uma coisa que foi de uma hora para outra. Então, hoje, essa forma de fazer política que se conceituou como carlismo, que significa autoritarismo, né? Oportunismo, dominação, influência em vários setores da sociedade, na mídia, né? E outros poderes, tudo isso à custa do dinheiro. Ele declarava que ele tinha um saco de dinheiro na mão, um chicote na outra, aliança com o grande empresariado e a subjugação, né, dos interesses dos pobres via o que tinha de mais atrasado na mediação política, que são os chefetes regionais. Então o carlismo era isso, era garantir os interesses do grande empresariado e o que caía da mesa servia essas oligarquias regionais. E hoje está se construindo uma nova forma de governar. Então, a democracia cada vez mais radicalizando e que vai extinguir, por certo, tudo isso aí. Então, ficou preservando essa espécie de forma temporária, né, que é esse senhor que você falou, mas com certeza, se ele não se atualizar, se ele não se reciclar, ele com certeza na próxima eleição já não tem como mais garantir, apenas representando esse clã em decadência e extinção nós estamos. Essa nova forma de política que o senhor fala, essa nova forma de governar, essa forma democrática, republicana, é essa forma que trouxe esses políticos que estavam nesse grupo em decadência, nesse grupo em extinção que o senhor fala, que hoje, por exemplo, o vice-governador foi oriundo, né, das bases carlistas e hoje faz parte do governo do Estado, junto com o governador Wagner, que sempre o combateu em outras épocas. Não, isso faz parte de um processo de transição. Então, com a derrocada, né, do chamado carlismo, houve uma verdadeira, a gente digamos que assanhou o formigueiro, e como Manaus não tinha mais rumo, não tinha comando e estava naufragando, o que é que acontece? Correm para se salvar, certo? Então, uns usaram essa estratégia, outros mais inteligentes perceberam que tinha uma possibilidade de se reciclar. Uns, de fato, ocorreu isso, a incorporação de princípio democrático, com a forma pedagógica que foi instituída, eles viram a possibilidade de se engajar no projeto, e outros não tão quanto por isso, certo?
Mas a verdade é que a Bahia vive um momento de transição e de consolidação de uma nova forma de governar. E a transição é dessa forma. Então, quem vai ter o processo de hegemonia política, aí é uma luta política, é na disputa política que vai se estabelecer. Então, o Partido dos Trabalhadores tem que se aparelhar, se preparar, se fortalecer para que ele seja o grande condutor e que ele passe a, de fato, ter a hegemonia política desse processo. Então, por enquanto, é essa a disputa política. Inclusive, para consolidar isso, a gente precisa cada vez mais estreitar nossos laços com os partidos de esquerda, com os partidos democráticos, com aqueles partidos que historicamente têm a ver com esse processo de construção, né? Para que, no chamado nova forma de governar, a hegemonia seja daqueles que acreditam que é possível inverter prioridades da forma de governar, governar para os mais pobres, governar junto com a sociedade organizada e valorizar, sobretudo, os meios de participação efetiva da sociedade. A democracia representativa, ela é importante, agora ela é insuficiente. É preciso que a gente consolide cada vez mais e crie a cultura de fortalecer a organização do povo, né? Então, a forma de governar tem tudo a ver com isso. Então, é preciso que o governo, agora mesmo, abra diálogo com os grevistas, com os professores. É inadmissível a suspensão do diálogo com os professores que estão em greve, com todos os setores da sociedade, mesmo aqueles que no momento tenham conflitos conjunturais. É preciso um diálogo radical. Então, a abertura do governo, não é possível se fechar a negociação com um setor organizado. Então, isso significa que a gente tem o papel e a obrigação de consolidar todas as organizações sociais, aqueles que se disponham a participar do processo político, porque a construção dessa nova hegemonia, desse novo, a gente, para poder passar esse período de transição, a gente precisa ter o povo organizado como centro da política, né? E não mais só a representação das oligarquias e da presença única e exclusiva parlamentar. Importante mas é importante ter governabilidade baseado em força social. Aí nós vamos conseguir fazer essas reformas que nós já falamos, porque o parlamento, por si só, ele não vai dar conta de fazer reforma que corte na própria carne dele. Então, nunca vi ninguém fazer nada que veja. Então, a reforma política, se for aprovada, por exemplo, você tira 100 e tantos deputados federais para garantir a igualdade de direitos entre homens e mulheres, a representação política de homens e mulheres. Então, o deputado vai votar. Então, é preciso trabalhar uma constituição constituinte, processo constituinte, que a gente exclusiva, que a gente trabalhe uma reforma de Estado, uma reforma política que garanta esses interesses. Então, se você garantir uma representação maior para os negros, quem sai? Se garantir uma representação para os índios, quem sai? Então, isso tudo vai cortando na própria carne. Então, isso, com certeza, quem está com seus interesses consolidados lá não vai fazer. Então, é preciso decodificar o debate da reforma política para que o povo entenda a necessidade de ter reforma política. Então, isso é o nosso papel e nós não estamos conseguindo fazer isso. De que forma o povo veja que a reforma tributária não é uma coisa lá longe, que a reforma política não é uma coisa lá longe. Então, isso são questões que nós temos que tratar. O senhor citou aí esse diálogo com algumas categorias profissionais. Alguns deles criticam, principalmente os professores, uma conversa com a gente, um deles falou que acusou o PT de ter práticas carlistas, de não ter esse diálogo, inclusive citaram aquela cláusula lá na discussão do debate da campanha salarial, de não ter reajustes até 2014. Como é que o senhor enxerga? Foi uma sequência de greves, depois acalmou, os professores já têm mais um tempo. Como é que você enxerga alguma prática carlista de autoritarismo nessa discussão aí? Bom, o primeiro que não é o PT, ou é o governo. O governo
é um governo de composição, de ampla aliança, de abrigar diversos interesses. É uma frente ampla necessária para esse momento de transição que foi importante para derrotar o que foi o passado e que ainda é necessário para construir essa nova harmonia política. É o governo, então não é o partido. O partido ele é perene, e o governo é uma coisa temporária. Estar no governo é fundamental para construir o projeto partidário, mas eu acho que quando se acusa o partido, se foge do eixo fundamental. Isso também a oposição faz aqui na Assembleia e faz no Congresso Nacional. Então, o que tem de ruim no governo é o PT, e o que tem de bom serve para todo mundo, inclusive a participação dos setores dentro do governo, né? Então, por exemplo, nós do partido, nós defendemos que o governo dialogue com os grevistas, que reabra essa negociação, mas o processo de negociação significa que a gente tem que estar predisposto a negociar, a dialogar. Então também a ceder ambas as partes, né? Tanto o governo tem que ceder como o próprio movimento também, porque o movimento grevista é isso, é um movimento que defende interesse específico e ele, à medida que tem que apresentar resultados concretos, ele tem que estar aberto à negociação, não partir para a inviabilidade da negociação e aí a gente está no caos que não interessa a ninguém. Então, nós defendemos que seja aberto esse diálogo e nosso mandato está à disposição dos professores. Isso eu já falei inúmeras vezes. Então, é preciso dialogar, sem preconceito, contra o Partido dos Trabalhadores. Saindo um pouquinho do campo político, vamos trazer um pouquinho do seu mandato. A gente separou os dois projetos do senhor, que são interessantes. Um deu do bullying, do anti-bullying, e a da criação, que acho que é um pouquinho mais polêmica, a criação da região metropolitana lá em Vitória da Conquista. Eu queria que o senhor explicasse mais ou menos como é que funcionam os dois. Não, primeiro não tem polêmica nenhuma na questão da região metropolitana de Vitória da Conquista. Tem atraso por parte do Estado, que já deveria ter constituído, que é uma ferramenta fundamental para o planejamento e desenvolvimento regional. Para você ter uma ideia, Santa Catarina, que é um estado muito menor do que a Bahia e tem um PIB semelhante ao da Bahia, eles têm 8 regiões metropolitanas. Então, quem entende de planejamento, quem entende de desenvolvimento regional, trabalha com esses instrumentos, porque há uma série de vantagens, né? Há uma série de facilitadores do desenvolvimento da região. Então, desde a tarifa telefônica que você vai baratear, porque vai ser uma só, até o transporte urbano que você vai usar, vai ter capacidade de investimento para usar outros modos de transporte urbano que sejam muito mais racionais e muito mais modernos, até o lixo, os resíduos sólidos, onde você vai poder se compor e trabalhar de forma muito mais equilibrada do ponto de vista econômico, do ponto de vista ambiental. Então o Estado da Bahia está atrasado no tempo. Nós já deveríamos ter várias regiões metropolitanas e só temos uma, que é a região metropolitana de Salvador, que é que concentra o maior PIB do Estado. Nós temos o Estado que é rico, mas o povo é pobre, porque ele é concentrado, do ponto de vista pessoal da renda, ele é concentrado espacialmente e geograficamente concentrado. Então você tem que criar mecanismo de descentralizar o desenvolvimento. Então é preciso que se crie uma região metropolitana em Feira de Santana, é preciso que se crie em Conquista e é preciso que a gente estude outras regiões que são necessárias. Então, do ponto de vista do desenvolvimento, não tem outra. É preciso racionalizar e criar essa região. A Bahia está atrasada. Então, não existe polêmica nenhuma. O que existe, de fato, é que a gente precisa criar os mecanismos para poder agilizar esse processo. Então, nós adiantamos esse processo no Legislativo para abrir o debate com a sociedade
o entorno de Vitória da Conquista. E você ter uma ideia, hoje Vitória da Conquista é uma das cidades que mais cresce, e isso tem muito a ver com a gestão pública, com a forma de governar, com o modelo que tem ali naquela cidade, que foi fundado basicamente sob o comando do atual prefeito Guilherme Menezes, que é uma figura ímpar na política, pela sua forma, pelos seus valores éticos, pela reserva moral que representa. É um dos melhores prefeitos. E é o melhor prefeito não é porque ele apenas tenha valores, é porque ele tem valores e ele tem capacidade de traduzir os conceitos, os princípios em prática concreta. Então, Vitória da Conquista hoje se tornou o maior polo regional de serviços educacionais, tanto de universidades públicas, como universidades privadas, como escola do ensino fundamental. E aí atrai naturalmente. Você vai em Vitória da Conquista, você encontra gente de toda a região. O polo de assistência à saúde é a Vitória da Conquista. O polo de negócio daquela região é Vitória da Conquista. Então nós temos investimentos do governo federal que vão ser fundamentais para aquela região. Veja o exemplo da Ferrovia Oeste-Leste, né, que vai passar por Vitória da Conquista. Isso a gente tem que trabalhar aqui. Para Vitória da Conquista tem uma estação ferroviária. Veja a diferença de preço de o que é um transporte feito por ferrovia e o que é um transporte feito por rodovia. Então, por que não ter? Porque ali é preciso construir uma nova estação rodoviária, é preciso construir um novo aeroporto, e isso tudo vai ser favorecido pela criação da região metropolitana. Inclusive os pequenos municípios, que são a maioria com menos de 20 mil habitantes, que não tem capacidade sozinho de fazer os investimentos estruturantes para o seu desenvolvimento, mas que junto eles com certeza vão fazer. Então o Estado só tem a ganhar, é uma questão extremamente de consenso, é preciso que a gente acelere esse processo e volte a trabalhar com instrumentos de planejamento, isso se perdeu, certo? É preciso, a condição do Estado é fundamental, é induzir o desenvolvimento econômico, orientar. Então, isso foi o que o neoliberalismo fez, que foi destruir essa capacidade do Estado. Como o neoliberalismo foi desmoralizado pela crise mundial que teve aí, então viu-se que os países onde o Estado tinha força, inclusive o Brasil, saiu dessa crise muito mais rápido, porque tinha instrumentos como o Banco do Brasil, como o BNDES, como a Caixa Econômica, como a Petrobras, que foi fundamental. Então, graças a isso, a capacidade do Estado. Então, o Estado, ele não pode abrir mão da sua capacidade de intervenção. E o planejamento a curto, médio e longo prazo é fundamental. Então, isso é uma questão pacífica. Todo mundo só tem a ganhar. O Estado da Bahia e a própria federação, porque o governo federal vai facilitar os seus instrumentos de intervenção e a região vai poder se aproveitar de toda a condição especial dos investimentos que é feita em regiões metropolitanas. Então, com certeza, todo mundo vai ganhar e não tem polêmica nenhuma. A outra questão do projeto, do que diz respeito a políticas anti-bullying, isso é um fenômeno mundial, uma violência organizada, né, sistemática, repetitiva, que infelizmente se garante a reprodução via a degradação da família, via os meios de comunicação que hoje mercantilizam, né, os processos de violência, lucram com a reprodução dessa violência e todo mundo quer ganhar dinheiro à custa da exibição da violência. Infelizmente as crianças são as maiores vítimas disso e reproduzem isso. Cabe em quem? A sociedade, nós enquanto legisladores, nós enquanto pais, porque os pais são os pais e as mães dos que sofrem o processo de bullying, o processo de violência nisso, e são os pais e as mães daqueles que de fato executam esse processo, né? Porque isso ocorre na escola, isso ocorre nas comunidades e hoje, por conta da tecnologia, ocorre na área tecnológica, que a gente chama de ciberbullying, né? Pela internet,
que aí ofendem as pessoas, desmoraliza as pessoas. Então, você tem as condições de propagação nunca vista na história de um processo que sempre existiu, né? Todo mundo aqui frequentou escola e sabe que menino, na sua relação, ele traz todo um conjunto de vivências que são dos diversos mundos que ele vive. Então, aqueles que têm problema em casa, né? E como isso hoje, pela necessidade de pai e mãe trabalhar, pelo pouco tempo de acompanhamento e pela relação direta dele com meios, ele passou a ser muito mais veloz, mas é um processo já existente. Então, o que é que nós queremos com um projeto como esse? Primeiro, debater nas escolas, porque a escola tem uma responsabilidade fundamental e capacitar professores para que eles entendam e diagnostiquem, identifiquem na hora exata, porque as sequelas daí originárias é muito séria, porque pode levar até ao suicídio, como nós temos várias formas, a baixa da autoestima, a rejeição à escola. Então, os efeitos disso são extremamente desestruturadores do ponto de vista da formação do novo cidadão, que é a função da escola. E as escolas particulares têm a obrigação também de não ver só os seus estudantes como clientes, porque ali é uma instituição de educação. Ali tem educadores e tem educandos. Então, não custa nada dedicar uma parte para entender o que é isso, para acompanhar, para sistematizar tanto a forma de lidar. Nós não estamos propondo que se reprima os praticadores, mas que se eduque, né? Se eduque, porque uma prática como essa, aí vocês viram os eventos que ocorreram, não só no Brasil, originário do trauma que ocorre por aí. Então, por que essa rejeição à escola? Aí é preciso observar, né? Esse processo de deserção da escola tem a ver com diversos fatores. Então, é um problema que a sociedade tem que atacar e nós todos temos responsabilidade sobre isso. Então, o papel do parlamento é fazer esse debate e é regulamentar, né? E cobrar que as escolas se organizem para isso. E os professores entendam mais disso. A minha mulher é professora, eu converso com ela diariamente e são várias as formas que se apresentam e que as escolas não entendem. Às vezes você tem estudantes que praticam isso, o preconceito, né? O separatismo de forma grotesca. Então isso tem que ser coibido e limitação, porque não existe educação sem limitação. Então, o ser humano que não tem capacidade de conviver com limites, ele vai praticar todo tipo de arbitrariedade possível. Então, uma das funções da escola é trabalhar os limites, porque o limite é dado pela vida, né? Então, tudo tem um estatuto, tem uma forma de você se comportar, você tem seus direitos e você tem seus deveres. Então, isso é uma questão séria que a gente tem que dar um tratamento especial. Por isso, apresentar esse projeto e apresentar os projetos de interesse da sociedade que tem a ver com o nosso tempo, porque como o tempo nós não controlamos e como a sociedade avança, aí a defasagem do processo legislativo é muito grande. Então, se você for ver hoje, né, sobre todos os aspectos, sobre todos os setores, a defasagem é muito grande do ponto de vista da regulação, né, do ponto de vista da legislação, porque não se consegue acompanhar o tempo do desenvolvimento tecnológico, da informação. Os filmes virtuais são um exemplo disso, né? É claro. Então isso avançou muito mais. Como a máquina é muito pesada, esse elefante do Estado, com os seus poderes, né,
E você veja que o Legislativo é um dos mais céleres, né? Porque é o que é mais sujeito à pressão social. Imagine os outros, né? Então é preciso a gente pegar esse elefante e botar ele para andar, se ele não tem capacidade de acompanhar hoje na sociedade, mas que acelere. É porque ele falou dos projetos que estão em tramitação. E você o Executivo já aprovou um projeto seu, que vocês arquivou, que foi o 180 dias, né, da licença maternidade, e um outro que está em tramitação também, que é da licença paternidade, né? Queria que você explicasse para o pessoal do Consulado Social, que é um projeto muito importante. Foi um projeto que nós tivemos a felicidade, inclusive, de coincidir com a disposição do Estado, através do governo, né, do Executivo, e nós pedimos desarquivamento, porque já havia sendo tramitado, né, e quando o deputado ele sai no seu último período, ele não consegue se reeleger, se você não pediu o desarquivamento, esse projeto ele sai da pauta para sempre. Então esse projeto que já tramitava, nós pedimos arquivamento, que garante 180 dias, que aí tem a ver, quando você vai ver, tem a ver com bullying, tem a ver com desenvolvimento social, porque você garante segurança alimentar, segurança psicológica, que traz conforto para você formar o novo cidadão. À medida que a mãe, em vez de ficar os 60 ou 90, fica 180 dias em casa, o que é que significa isso? Que você vai alimentar um bebê, e esse bebê vai ter, além da alimentação mais nobre que existe, ele vai ter um conforto e vai ter as condições psicológicas de se tornar um cidadão muito melhor, porque ele vai ser acolhido, né, tratado com muito carinho. Então tem a ver com a centralidade do nosso projeto, que é combater a pobreza, combater aquilo que leva à reprodução da pobreza. Então, dentro desse projeto estratégico, você tem que trabalhar os diversos setores. Então, por onde passa isso? Pela consolidação da democracia, aprofundar a democracia. Quanto mais democracia, mais os povos se organizam. Pelas políticas sociais, para garantir o quê? Os interesses, né? A melhoria da condição de vida, porque se você não quebra o ciclo de reprodução da pobreza, continua reproduzindo a pobreza. E os problemas estruturais do Estado. Então, aí você vai garantir que o Estado intervenha criando formas de desenvolvimento, que ele se aproprie, que ele use os seus instrumentos de planejamento. Então, tudo está articulado. Não existe nada solto. Você está entendendo? Então, tem uma estratégia, tem a tática e tem a forma de desdobrar isso dentro do parlamento. Então, aí é que está, fortalecer os interesses populares dentro de uma casa como essa. Certo? Que aí os projetos são pessoais, e você for ver, a maioria dos deputados não trabalham a longo prazo. Então, isso tem a ver. O outro projeto, né, que a gente trabalhou, que é uma coisa que parece também, por exemplo, a capoeira, a Bahia. Se você olhar a Bahia, qual o símbolo que você vê? Ou você vê uma vendedora de acarajé, ou vê alguém lutando capoeira, não é isso? Então, Piauí e Ceará, a questão da capoeira está regulamentada. Os mestres de capoeira têm amparo do Estado, a Bahia não tem isso. Né? Então, quem é que materialmente reproduz esse bem material que é a capoeira? Não é isso? Porque quem ensina a capoeira, são os mestres. Aí queriam fazer uma lei onde só professor de educação física podia ensinar a capoeira. Isso é uma estupidez. Porque os grandes mestres de capoeira, veja quem foi Pastinha. Então são homens do povo que reproduzem a cultura, fazem ela ser permanente. Né? Então eles são os zeladores disso. Nós temos que proteger eles, dar as condições a ele para que ele possa fazer isso. E aí quando fica velho, o que é que tem? Nada. Certo? Aí morre, se acaba, fica igual ao pescador. Cada pescador que morre, aí tem que garantir a caridade alheia para poder ele se enterrar. E ele lá vai, se vai, sem direito. Então, isso tem a ver
com uma cultura de resistência que tem a ver com o nosso Estado, que é a cara do nosso Estado, e que nosso Estado fez isso. Onde é que está isso aqui que não trata dessas coisas, certo? Então é isso que a gente tem que tratar. Então, 180 dias tem a ver com isso, tem a ver com isso, né? Nós estamos trabalhando também um projeto, para você ver o grau de defasagem, tem na saúde, nós estamos na condição de saúde. O deficiente monocular, que é que só vê de um olho só, ele não tem os direitos que são garantidos aos outros portadores de necessidades especiais, certo? Por quê? Aí o cara não pode dirigir, não pode ser um motorista, porque não pode ser um operador de máquina, não pode ser um militar. Então tem uma série de restrições. Então, qual o acolhimento que o Estado dá a ele? Nenhum. Certo? Ele está excluído. Então nós estamos trabalhando para incluir eles. Então, existem milhões, quer dizer, aí depende do seu olhar. Para quem você olha na sociedade. Então, nós não temos nada a ver com esse rapaz que você falou aí. Porque eles ficaram muito tempo nesse estado aqui. E o que é que fizeram? A Bahia, com todos esses indicadores. Salvador, essa cidade, sofrimento. Você vê o que é Salvador aí. Salvador é uma cidade que tem a maior arrecadação, das menores arrecadações per capita, sem nenhuma capacidade de resolver seus problemas estruturais e que, infelizmente, vem sendo cada vez mais penalizada com governos que acabam mais a cidade. Então, onde é que estavam esses caras há 60 anos no poder, fazendo o quê? Olhando para quem? Então, quem eram eles e quem são hoje? Aí veja essa crise que está aí hoje. Então isso tem muito a ver com a forma de governar esse Estado. Então, em números absolutos, tem o maior número de pobres, por quê? Porque foi esses rapazes aí que estão aí hoje cobrando moralidade. Que moral tem esses caras para cobrar? Moralidade de ninguém. A imoralidade que prevaleceu nesse Estado. Então é isso. Isso é a política, então o povo é quem tem que entender. Então, senão, para tirar eles do cenário, não vai se fazer como eles fizeram com a oposição, que era pau, prisão, assassinato, porque a ditadura militar foi para isso. A ditadura militar foi o exército com as suas forças, outros auxiliares, a serviço da elite, para poder acabar com a oposição e para não se fazer as reformas que interessavam ao povo brasileiro. Então, eles estavam lá juntos, né? Então, tem moral para falar. Me permita, deputado, militante histórico do movimento de esquerda, entender, na sua opinião, a gente sabe que é uma decisão hoje política e na época também política, eu acredito assim, a nomeação do novo comandante da PM. Rapaz, tudo é político, né? Não existe nada na sociedade, todo que diz respeito aos grandes interesses, eles são resolvidos na política, porque é quem organiza. E o governo cobra da sociedade, acumula e ele distribui. E ele distribui de acordo com a força que os diversos setores têm dentro do Estado. Então, por isso que é preciso fazer reforma política, para que os setores mais pobres, trabalhadores, tenham uma representação condizente com o que ele representa na sociedade. E esse episódio do 16 de maio de 1981, quando a polícia, num ato violento, brutal, anticonstitucional, sob a ordem de um governador, à época, o César Borges, sendo mandado pelo senador, ele solicitou orientação e o senador ordenou a ele, e ele ordenou que a polícia violentasse a autonomia universitária, chicoteasse estudantes. Vários
personagem que participava daquele episódio hoje tem sequelas do ponto de vista da sua saúde, né? Comprometimento de visão, de audição, comprometimento psicológico pela repressão que se deu. Então foi um processo que ali marcava o que? A decadência de uma forma de fazer política nesse Estado. Então o seu líder maior estava sendo julgado, ia ser cassado porque violava o painel eletrônico do Senado para saber como se votava, para quê? Para chantagear, para usar com propósitos políticos o voto secreto dos parlamentares. Então o crime, aquilo era um crime que foi cometido e que foi flagrado, em pleno flagrante. Foi um flagrante, né? A história flagrou aquele senhor operando como sempre fazia. E nós não tivemos a oportunidade de flagrar. E outras oportunidades ali foi flagrado. E a reação violenta, brutal por parte da polícia é a violência que representava a decadência, o sofrimento da extinção daquele modelo político. De forma que é doloroso para a gente, né? Mas é o processo da política. Então, ver esses personagens sendo atualizados e se transpor para esse novo tempo é doloroso, mas faz parte do processo de transição que a Bahia vive. O senhor falou aí durante as suas falas, linha do tempo, renovação, tal, de regulação principalmente, novas mídias. Apesar de ser um projeto velho, segundo o Conselho de Comunicação, vem mais ou menos para atender isso aí, tem uma regulação que é necessária hoje para que não se faça, não se use a internet principalmente como palco para poder discutir política, ao invés de transmitir a comunicação que sim, deveria ser feito. Você acha que vem mais ou menos nesse coisa? Porque muita gente criticou, ficou preocupado com a volta da censura e tal. É mais ou menos isso? Isso enxerga como regulamentação necessária? Nós temos que reportar tudo que nós já conversamos. É preciso abrir, é preciso radicalizar no processo democrático, de você dar a possibilidade ao cidadão dele se formar plenamente, e isso se faz com serviços públicos, serviços na área social, na área educacional, na área de saúde, que ele próprio, educado, bem formado, tenha a capacidade de filtrar todo tipo de informação que leva a ele. Então, não se quer censura nenhuma, se quer trabalhar formas que, acredito eu, deva ser transitórias, de instâncias que ajude o cidadão. Tá? Mas ele tem que ter o senhor do próprio, ele que tem que escolher. Então, ele tem que ter formação, capacidade de filtrar esse tipo de informação. Então, trabalhar para formar cidadãos plenos. Isso só se faz numa sociedade democrática. Democrática e sem limitações do ponto de vista da garantia dos direitos do cidadão. Então, democracia não é só para falar o que quer, para xingar. Democracia é o quê? É direito a acesso ao direito fundamental da pessoa humana. Então, a gente tem que criar condições de oportunidade iguais para os nossos cidadãos. Então, a nossa juventude tem que ter formação, tem que ter perspectiva de futuro, e isso se faz qualificando. Então, é preciso a gente investir nos instrumentos públicos de qualificação. É preciso que a escola pública seja uma escola de primeira qualidade. É preciso que um hospital público seja uma escola de primeira qualidade. É preciso que a polícia seja altamente qualificada, porque, infelizmente, hoje, o policial é o único instância do serviço público que chega até determinadas comunidades. Porque a relação que aquelas comunidades têm, por não ter nenhum tipo de serviço do Estado,
é a polícia que chega. Então a polícia tem que dar um tratamento carinhoso, tem que ser qualificado com os mais pobres para entender a sociedade que nós vivemos, extremamente desigual e acompanhada dos serviços necessários ao desenvolvimento do ser humano. Então, à medida que a gente for trabalhando isso, nós com certeza não vamos se preocupar com comunicação, que aí cada um vai produzir e cada um vai dar audiência ao que achar conveniente, né? Sob o ponto de vista dos valores. E hoje também, que tem a ver com isso, nós apresentamos um projeto também de emenda constitucional, uma PEC, para incluir lá que não haja discriminação, não só religiosa, não só de cor, mas sobretudo também da orientação sexual. Que o sujeito seja senhor do seu próprio corpo, porque não cabe ao Estado dizer o que o homem ou a mulher deva fazer, desde quando ele garanta a liberdade dos outros, não ofenda, não agrida ninguém. Então hoje também a gente vê pronunciamentos dessa participantes dessa casa aqui, que são estarrecedores, do ponto de vista de ser retrógrado, de ser reacionário, no sentido de combater esse direito fundamental da pessoa humana, que é dispor do seu próprio corpo. E o Estado não está aí para legislar sobre isso, não. O Estado tem que ser laico, então tem que ter independência religiosa, tem que ter liberdade étnica, tem que ter e liberdade de orientação sexual. E aí você vê outra defasagem. Isso não está previsto na Constituição do Estado. Então também tem a ver com as liberdades fundamentais, que tem a ver com o processo de construção da democracia, que tem a ver com a comunicação, que tem a ver com aporte de infraestrutura, porque os pobres precisam ser educados, mas precisam de infraestrutura e precisa da perspectiva de gerar seu próprio renda, ou se não ter acesso ao mercado de trabalho, e cada vez mais esse mercado exige mais qualificação. Então a Bahia hoje vive uma contradição. Precisa de engenheiro, não tem engenheiro. A construção da Oeste-Leste precisa de 500 operadores de máquina, não tem. Ou nós temos um grande exército de mão de obra desqualificada, ou a formação insuficiente para preencher os empregos que a oportunidade está colocada aí. Então, isso tudo que é o nosso projeto parlamentar. Bom, falou, qualquer coisa,